Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar nos bastidores financeiros de uma arte incrível, né? A aerografia automotiva. Oi. Pois é, quem nunca olhou para um carro com aquela pintura espetacular e pensou, nossa, quanto será que custou isso? Exato. Ou então pro artista, né? Como é que eu calculo um preço justo por um trabalho desses? É a pergunta de milhões muitas vezes. Pois é. Olha, a gente recebeu um material bem legal sobre isso. É um artigo lá do airbrushdoc.com. O título é tipo Quanto ganham os artistas de aerografia? Ah, interessante. Foca nessa questão do dinheiro mesmo. Sim, e a nossa missão aqui é investigar a fundo, sabe? Quais são os custos reais por trás dessa arte e como é que os profissionais chegam no preço final. Principalmente naqueles projetos grandes, tipo personalizar um carro inteiro. Que são super complexos, né? Muito. E o artigo já começa com um caso assim que já dá o tom. Um artista que admitiu que no começo só chutava os preços. Sério? E aí? E aí ele percebeu que estava perdendo dinheiro, pagando para trabalhar basicamente. Nossa, que cilada! Pois é. Isso já mostra que, olha, tem muito mais cálculo envolvido do que a gente às vezes imagina. A lição principal ali parece ser não adivinhe os preços. De jeito nenhum. Faz todo sentido, precisa calcular. Ok, vamos investigar isso então. O artigo começa apontando uma coisa meio óbvia, mas importante, O quê? que o preço depende muito do tamanho do trabalho, né? Tipo, pintar uma porta é uma coisa, pintar o carro todo é outra. E também da complexidade da arte. Claro, um desenho simples é diferente de algo super detalhado, com muitas cores, sombras. Isso. Até aí tranquilo, né? Parece lógico. Aham. Mas é agora que a coisa fica, assim, mais densa. O artigo foca muito naqueles custos escondidos, sabe? Ah, os custos que ninguém vê de primeira. Exatamente. Aqueles que vão muito além do tempo do artista e do talento dele. Usando o carro como exemplo principal, a lista de coisas que entra na conta nossa, é longa. Sim, eu imagino, porque não é só chegar e pintar, né? Tem todo um preparo. Exato. O que exatamente entra aí nesses custos menos óbvios? Então, o artigo detalha bem esse processo. É bem mais complexo. Começa com lavar o carro. E não é uma vez só, às vezes precisa lavar mais de uma vez durante o processo. Depois, tem que desmontar algumas peças com cuidado. Maçaneta, friso, às vezes até para-choque, sabe? Para não atrapalhar ou para pintar separado. Entendi. Aí vem a preparação da superfície. E essa parte é crítica. Não é só dar uma lixadinha, não. É um trabalho bem minucioso para garantir que a tinta vai aderir bem, que o acabamento vai ficar perfeito. Imagino a paciência para isso. Muita. Depois vem um mascaramento. Proteger tudo que não vai receber tinta. Fita, plástico. É um trabalho de formiguinha, sabe? Sim. Só aí que começa a pintura mesmo. Pode ter primer, a tinta base, as cores da arte, os efeitos, são várias camadas. Camada sobre camada. Exato. E depois da arte pronta, ainda tem o verniz, o clear coat, né? Aquela camada transparente que dá o brilho e protege tudo. Ah, o verniz final. Isso, e não acabou. Tem o polimento, para nivelar tudo, dar aquele brilho espelhado, remontar todas as peças que saíram e, muitas vezes, lavar de novo no final. Nossa. O artigo até brinca que, tipo, com certeza esqueceu alguma coisa na lista. Imagino. E cada etapa dessas gasta tempo e, claro, dinheiro, material, mão de obra. Entendi a trabalheira toda da preparação. Mas você falou da cabine de pintura, a spray booth. O artigo bate bastante nessa tecla, né? Coloca ela como um custo bem alto, principalmente para carros. É tão pesado assim? É sim, e o artigo explica bem o porquê, sabe? Foca muito no custo de operar a cabine. Primeiro que o investimento para ter uma já é alto, mas o problema maior é o custo para rodar ela. Ah, o custo de uso. Exato. O texto fala que uma cabine média consome bastante combustível, tipo diesel ou gás, para aquecimento e secagem, e também gasta muita energia elétrica para ventilação, para eliminação. E isso na conta de uso deve fazer uma diferença, né? Muita. O artigo até compara o consumo de um ciclo de pintura e secagem, que pode levar umas 3 horas, sei lá, com eletrodomésticos. Mostra que o impacto é bem grande. Uau. E aí você soma os custos que sempre voltam.
material de mascaramento, que gasta muito, solventes específicos, que costumam ser caros, para limpar o aerógrafo, as pistolas depois de usar. E tem que limpar sempre, né? Sempre, rigorosamente. E trocar filtro de ar da cabine regularmente. Essencial para ter um ambiente limpo e seguro para trabalhar. São custos que estão ali, sabe? Rodando, mesmo antes da primeira gota de tinta ir para a peça. Entendi. É um custo fixo de operação bem relevante. E fora isso, tem os materiais que vão na pintura mesmo, né? A tinta, o verniz. Exatamente. Aí entra a tinta base, o verniz, que é o clear coat, e o diluente, o famoso thinner, né? Para ajustar a viscosidade da tinta. Certo. O custo disso é bem direto. Quanto maior a área que você vai pintar, mais material vai gastar. Simples assim. Mais tinta, mais verniz, mais thinner. Faz sentido. O artigo também fala de um negócio de economia de escala, que pintar o carro todo de uma vez sai mais barato por peça do que pintando aos poucos. Como funciona isso na prática? É porque muitos custos de preparação e do uso da cabine são meio que fixos por sessão de trabalho, entende? Explica melhor. Tipo, o tempo para mascarar o carro todo talvez não seja 5 vezes o tempo de mascarar só uma porta, porque tem áreas ali perto que você já ia proteger de qualquer jeito. Ah, tá. O ciclo da cabine, de ligar, aquecer, ventilar, ele vai rodar igual, seja para uma peça ou para várias. A limpeza do equipamento depois, também, tem que fazer de qualquer jeito. Entendi. O custo se dilui melhor quando se faz mais peças. Exato. O artigo dá até um exemplo com números, tipo, hipotéticos. Fala que os custos indiretos, preparar, mascarar, tempo de cabine, limpeza para pintar, sei lá, 5 peças, podem somar $300. Dá $60 por peça. Ok. Mas se o cliente quiser pintar só uma peça, esses custos indiretos não vão cair para R$60. Eles caem pouco, mas a maior parte continua lá. A cabine tem que ligar, tem que limpar tudo. Certo. Então, o custo indireto só para aquela peça pode pular para, digamos, R$200. Por isso que pintar uma peça só, isolada, às vezes parece tão caro, desproporcional. Nossa, faz todo sentido. Essa lógica é o custo fixo sendo dividido por menos unidades. E o artigo fala de desperdício de material também, né? Sim, outro ponto importante, muitas tintas boas, profissionais, vêm em lata grande, tipo 1 litro. Sei. Se o trabalho é pequeno e você só usa, sei lá, 300 ml, o que faz com o resto? Guarda pra próxima. Então, às vezes não dá. Algumas tintas especiais, depois que você mistura com o catalisador, que é o que faz endurecer, tem um tempo de vida útil curtinho, às vezes horas ou poucos dias. Ah, entendi. O que sobra perde. Exato. E esse material que você pagou, mas não usou e vai perder, tem que entrar na conta do serviço que você está fazendo agora. Não tem jeito. Putz, mais um custo aí. E tem mais um detalhezinho que o artigo levanta: peças de uso único. Como assim? Em carro moderno, é super comum ter presilha de plástico, borrachinha de vedação, acabamento pequeno, que é feito para encaixar uma vez só. Ah, tipo aquelas que quebram quando a gente tira? Exatamente. Se você desmonta um painel de porta, por exemplo, é quase certo que algumas vão quebrar ou ficar frouxas. Tentar reutilizar para economizar centavos é pedir para ter problema depois. Barulho, peça solta. Isso, e o cliente volta reclamando. Então, o custo dessas pecinhas de reposição, mesmo sendo pequenas, tem que estar na conta também. Cara, é realmente uma teia de custos, né? A gente falou da operação, material direto, indireto, desperdício, até essas presilhas. Mas assim, a aerografia é arte, né? Como é que o artigo sugere precificar o talento, a complexidade do desenho, essa parte mais subjetiva? Então, aí o artigo propõe uma abordagem bem metódica, quase uma engenharia de custos para a arte, sabe? Engenharia de custos para a arte, gostei disso. A sugestão principal é: detalhe tudo. Faz uma lista completa, minuciosa, de cada etapa para pintar cada parte do carro. Porta, capô, teto. Cada pedacinho. Cada um. E para cada etapa, lavar, desmontar, lixar, passar primer, pintar a cor X, sombrear, invernizar, polir, montar, estima o custo do material e o tempo de mão de obra. Certo. E uma dica importante do artigo é usar uma faixa de valor para cada item, tipo de X a Y.
não um número cravado, para ter uma margem para variação de preço, para imprevisto. Ah, bom saber. Uma estimativa com folga. Isso. Depois que você mapeia isso para cada peça, soma tudo para ter uma ideia de custo para o carro inteiro. Lembrando de tirar as etapas que só faz uma vez no trabalho grande, né? Claro. E, de novo, trabalha com uma faixa de custo total. O ponto principal aqui é que essa análise tira a precificação do chute e bota ela num cálculo baseado em custo real. Só isso já é um passo gigante para o negócio ser sustentável. Totalmente. Ter essa planilha de custos operacionais e de material é a base, então. Mas e a parte artística? Como ela entra nessa conta de um jeito mais estruturado? Bom, aí, junto com essa planilha de custos, o artigo sugere criar uma tabela de preços para a arte em si. Uma tabela para arte, como assim? Poderia ser baseada, por exemplo, em metro quadrado ou pé quadrado da área que vai receber a arte. Ah, por tamanho. Sim, e o crucial, essa tabela também teria níveis ou faixas de preço. Um valor mais baixo, por metro quadrado, para arte mais simples, pouca cor, pouco detalhe. Ok. E valores que vão subindo para trabalhos mais complexos, realistas, com muitos efeitos especiais, que exigem muito mais tempo e habilidade do artista, né? Entendi uma escala de complexidade. Exatamente. Com essas duas ferramentas, a análise de custos operacionais e a tabela de preço por complexidade artística, o artista consegue montar um orçamento muito mais preciso e consegue justificar para o cliente. Tipo, olha, o custo base para preparar e pintar é tanto, e o valor dessa arte específica nesse tamanho e complexidade é tanto. Perfeito. Isso tira aquela subjetividade excessiva da negociação, sabe? Fica mais transparente. Essa abordagem metódica parece ótima para não ter prejuízo. Mas e o valor do talento mesmo, a assinatura do artista? Como precificar a habilidade única, especialmente para quem está começando? Nesse ponto, o artigo dá uma visão mais estratégica, que eu achei bem interessante. Conta aí. A recomendação, principalmente para quem está começando, é focar primeiro em garantir que o preço cubra todos aqueles custos que a gente falou. Material, energia, consumível, o tempo de mão de obra de todas as etapas. Cobrir o custo básico para não sair no vermelho. Exatamente. Incluindo o tempo do próprio artista, que tem que ser valorizado como mão de obra, né? A sugestão é talvez começar com preços mais competitivos. Uma margem de lucro ou um valor artístico explícito menor. O objetivo principal no começo seria construir portfólio e ganhar reputação. Faz sentido. É quase como um investimento na própria marca, né? Usar os primeiros trabalhos para mostrar a qualidade. Isso, é ver essa fase inicial como um investimento estratégico. Aquele componente valor artístico puro ou a margem de lucro maior viria depois. Quando o nome já estiver mais forte. Exato, quando o trabalho começar a ser reconhecido, quando tiver gente procurando especificamente pelo seu estilo, se a demanda aumentar muito, sabe, a ponto de lotar agenda, Aí sim. aí seria a hora de aumentar os preços. E esse aumento acaba funcionando como um filtro. Seleciona quem está disposto a pagar mais por aquele trabalho exclusivo e permite que o artista dedique mais tempo a cada projeto, melhorando ainda mais a qualidade. Entendi a estratégia. O artigo reforça muito. O objetivo não é dar preço pronto, é dar um método, para cada um calcular sua realidade. A mensagem é: para de adivinhar, começa a calcular. Muito bom. E o artigo pensa na situação em que, mesmo calculando tudo direitinho, o preço final ainda parece muito alto para o mercado. O que fazer? Sim, ele toca nesse ponto. A primeira sugestão é, claro, revisar os cálculos. Procurar onde dá para otimizar. Tipo, material mais barato? Processo mais rápido. Isso. Tem alguma marca alternativa boa e mais em conta? Dá para agilizar alguma etapa sem perder qualidade. Dá para negociar melhor com o fornecedor. Mas se mesmo depois de revisar tudo, os custos essenciais ainda deixam o preço final fora do mercado, Aí complica. aí o artigo levanta uma questão mais funda. Será que o modelo de negócio, tipo focar em carro inteiro, que tem custo fixo alto, ou o nicho que você escolheu é o ideal para a sua estrutura de custo agora? Talvez tenha que mudar o foco. Talvez. Pode ser preciso repensar a estratégia. Focar em peças menores, outro tipo de cliente, não sei. E o texto termina lembrando que, apesar do exemplo do carro ser ótimo pela complexidade,
Essa lógica toda de calcular detalhadamente serve para qualquer tipo de aerografia, né? Com certeza. Qualquer superfície. Exato. Bom, resumindo então essa nossa exploração no material do airbrushdoc.com, fica bem claro que botar preço na aerografia de carro é um negócio complexo pra caramba. Com certeza. Tem que ir muito além de só pensar, gastei X de tinta e levei Y horas. Tem que mapear e botar na ponta do lápis cada etapa, cada material, desde o quanto a cabine gasta de luz até o preço daquelas prisilinhas de plástico. E se a gente conecta isso com uma visão mais ampla, a gente percebe uma coisa importante, né? O quê? Essa abordagem metódica, quase científica, de levantar custo, ela não serve só para garantir que o artista não pague para trabalhar, o que já seria ótimo. Já valeria a pena só por isso. Mas ela também força o artista a pensar como gestor, a entender de processo, de custo fixo, variável, margem, preço estratégico. Vira um empreendedor da própria arte. Exatamente. É um equilíbrio delicado. Cobrir custo de forma realista, valorizar a própria arte e o tempo, e ao mesmo tempo ter sensibilidade para o que o mercado vê como valor e está disposto a pagar. A necessidade de calcular, de não adivinhar, acaba forçando essa mentalidade de negócio. Realmente transforma a arte num negócio que pode parar em pé. E isso levanta uma reflexão interessante, né? O artigo focou muito no carro, que é grande, complexo, custo alto. Sim, Mas como será que esses mesmos princípios se aplicam em projetos menores? Tipo, pintar um capacete, tanque de moto, um instrumento musical. boa pergunta. Será que alguns daqueles custos fixos, tipo a preparação inicial, a limpeza do equipamento, acabam tendo um peso proporcional ainda maior no preço final dessas peças menores? É possível, porque o custo fixo se dilui menos, né? Pois é. Ou então pensando naquela recomendação principal de não adivinhar. Com a tecnologia que a gente tem hoje, que ferramentas será que existem? Planilhas mais avançadas, talvez até softwares específicos, que poderiam ajudar os artistas a automatizar um pouco essa matemática toda de custos. Deixar menos manual, mais precisa. Olha, seria uma mão na roda, hein? Facilitaria muito essa parte da gestão. Fica aí a provocação, então, para a gente pensar e talvez explorar no futuro. Com certeza. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Até a próxima exploração. Até a próxima.